Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, como que ela se manifesta, como fazer o diagnóstico e principalmente como tratar, como aliviar essa dor, que é uma dor crônica e limita bastante gente. Então fique ligado em mais um vídeo do canal Dr. Benê Amorim. Olá! Bem, hoje vamos falar sobre a fibromialgia. Mas antes disso, se você ainda não acompanha o canal, então se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de vídeos envolvendo dor crônica, dor aguda, distúrbios neurológicos, hipnose e muito mais. Hoje vamos falar com vocês sobre a fibromialgia. O que é a fibromialgia? É uma doença que ela acaba acometendo muita gente, cerca de 30% da população brasileira, para você ter uma ideia, sofre de algum tipo de dor crônica. Dor crônica é aquela dor que ela está persistindo por um período maior do que 3 meses. Mas não apenas o tempo, ele é o principal parâmetro que faz com que o indivíduo seja classificado como tendo dor crônica. A dor crônica ela acaba fazendo com que o sistema nervoso central e os nervos acabem modificando o comportamento, modificando inclusive expressão genética e fazendo com que esses neurônios, esses nervos, sintam e manifestem dor, onde muitas vezes a causa já nem existe mais. Isso é dor crônica. Dentre essas dores, tem uma em especial que é bastante conhecida, que é a fibromialgia. A fibromialgia ela é um tipo de dor onde, na grande maioria, mais de 90% dos pacientes que têm fibromialgia são mulheres. Em geral, pessoas que estão na idade produtiva, são mulheres jovens. Normalmente tem um perfil, essas pessoas, que têm uma atividade intensa, gostariam, assim, geralmente são pessoas que costumam querer abraçar o mundo para resolver, fazer várias coisas e acabam sendo limitadas por conta dessa dor. Os pacientes que sofrem de fibromialgia, normalmente eles se queixam de dores que são espalhadas pelo corpo todo. Dor de cabeça, eles podem ter enxaqueca, pode ter dor tensional. Eles podem ter dores que pegam os braços, a coluna, lombar, a cervical, dor nas pernas. E é uma dor que ela é contínua ao longo do dia todo. É como se a carne da pessoa sentisse essa dor cotidianamente. E por falar nisso, antes pensava-se que a fibromialgia fosse uma doença primariamente muscular, mas hoje a gente sabe, através de técnicas de diagnóstico, que a fibromialgia ela ocorre por uma disfunção neural. Há exames que mostram, inclusive, onde o tálamo, que é uma área dentro do nosso cérebro, ela apresenta disfunções, apresenta alterações nesses pacientes que têm fibromialgia. A fibromialgia ela manifesta, além das dores, alteração no sono. São pessoas que têm insônia, tem um sono onde não descansa, acorda de manhã cansado, é um sono que é picotado ao longo da noite. E essas pessoas também têm muita queixa de fadiga. Vão fazer uma caminhada, vão fazer alguma atividade e sentem um cansaço que é, assim, incompatível, acaba não fazendo, não cumprindo aquela atividade que ele se propôs. O diagnóstico é um diagnóstico que é clínico. Não existe um exame específico que possa mostrar que o indivíduo tenha a fibromialgia, mas ele é feito principalmente colhendo a história do paciente, identificando esses sinais que o paciente apresenta, o tipo de dor, examinando o paciente, identificando alguns pontos onde o paciente ele tem essa dor de forma mais intensa e preenchendo um critério, que é um critério mundial, que acaba fechando esse diagnóstico. O principal tratamento para fibromialgia é exercício, é atividade física. Então, atividade aeróbica, caminhada, corrida, natação, ou seja, o paciente que consegue entrar num ritmo de atividade física cotidiana, muitas vezes consegue deixar de usar medicamentos para controle da dor. Eu sei que no começo é difícil, então a gente acaba tendo que fazer uso de algumas medicações para fazer com que alivie a dor do paciente e aí ele consiga iniciar uma atividade.
Em termos de medicamento, a fibromialgia ela costuma responder com alguns tipos de medicações que têm um efeito de relaxante muscular, né, como a ciclomesaprina, por exemplo, dentre vários outros, o baclofeno, mas principalmente por ser uma disfunção neural, a gente acaba utilizando medicações que agem dentro do sistema nervoso central. Normalmente a gente utiliza medicações que são anticonvulsivantes ou antidepressivos, né, e que acabam modulando a dor e diminuindo os sintomas que limitam esse paciente. Mas o principal mesmo é exercício, é atividade física. Além dos medicamentos, tem a opção de realização de alguns bloqueios venosos, onde a gente infunde algumas medicações, né, no soro, na veia, que faz com que o paciente relaxe ou anestesie a dor, né, ele vai diminuir a sensação dolorosa. E esses bloqueios eles podem auxiliar bastante para que o tratamento ele seja acelerado, para que a gente consiga uma resposta mais rápida. Normalmente, os médicos que tratam fibromialgia são reumatologistas, geriatras ou neurologistas, que são os que mais comumente estão no manejo desse paciente. Mas o clínico geral, os outros médicos podem reconhecer e, eventualmente, encaminhar e referenciar esses pacientes para tratamento específico. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre fibromialgia, manda seu comentário, escreve aí, que assim que possível eu vou respondendo e tirando essas dúvidas que às vezes podem aparecer. E fique ligado, se inscreva aí no canal, continue acompanhando os conteúdos que estamos liberando e até o próximo vídeo no canal Dr. Benê Amorim. Até mais!